Áudio agora. Já estamos de volta aqui com Bem Assim, pessoal. E agora chegou a hora de ficar muito bem informado sobre a nossa saúde. Porque é o seguinte, estamos no inverno, mesmo que aqui em Maceió, em Alagoas, a gente não sinta um inverno tão rigoroso assim, a gente tem essa, como é que eu poderia colocar? Essas possibilidades, essas chances de dar aquelas deslizadas, né, na alimentação. Mas aí a gente vai receber agora aqui a nossa Nutri Slaine Nogueira para dar muitas dicas de como a gente pode evitar esses deslizes na alimentação. Slaine, muito Olá, bom dia, mais uma linda. vez. Bom linda. dia. Seja bem-vinda aqui ao Bem Assim. Muito obrigada. Já é de casa, né, gente? Slaine, vamos começar falando. É comum mesmo acontecer isso, assim, de no inverno a gente ter essa questão desses deslizes, assim, na alimentação? A gente quer se esquentar um pouquinho. Exatamente. E às vezes isso remete muito para a alimentação, né? Que dependendo do alimento que a gente for consumir, às vezes dá aquele calor. Diretamente falando, um café. Após um café, a gente não sente aquele calor, né? Sim. Então, a gente já poderia citar esse tipo de alimento durante esse período de inverno, que muita gente acaba tomando café para se aquecer um pouquinho. Apesar de que aqui em Maceió, aqui no Nordeste, a gente não sente esse inverno tão rigoroso quanto lá no Sul-Sudeste, não é isso? Só que sempre bate aquele friozinho, a gente tira o casaco do guarda-roupa, né? Com aquele cheirinho, porque geralmente aquele a gente cheirinho usa, característico, né? Exatamente. Mas assim, a gente precisa ter um certo cuidado, porque é exatamente nesse período que o gasto calórico do nosso corpo ele está em maior velocidade, né? A taxa metabólica está maior. Então, por conta disso, acaba gerando um pouquinho a mais dessa fome, né? Sim. Por isso mesmo que a maioria das pessoas tem que ter um pouco de cuidado e não acabar se aproveitando desse tipo de clima. De dizer, não, é inverno. É inverno, é um clima tão bonito, né? E as pessoas, inclusive, vou até arremeter o ponto em relação à educação física. Sim. Não quer saber de treinar. Fica em casa, toda enrolada. Tá fazendo friozinho. Tá fazendo friozinho, para que eu vou treinar, né? Gente, vamos ter cuidado com isso daí, né? Aproveitar que as academias não estão nem cheias assim, já que nem todo mundo não vai, né? Então, vamos aproveitar, porque o nosso corpo, ele precisa de saúde em qualquer período do ano. Muito bem, foi ótimo você reforçar isso. Voltando um pouquinho para a questão, a gente vai falar dessa questão de comer mais. Eu vejo muita gente falando, Slaine, você até comentou isso, né? Que tem gente falando assim, é porque no inverno eu tenho uma vontade de comer bem mais do que no verão. Isso é de verdade? Ou assim, isso é um mitozinho, é uma impressão das pessoas? Fisiologicamente realmente acontece isso, porque como temos um maior gasto, né, energético, o nosso corpo ele vai acabar, a consequência é isso, aumento da fome. Mas a gente precisa tomar cuidado, né? Porque a gente não pode se aproveitar da situação. A gente tem que ficar atentos a isso, porque de qualquer forma a nossa alimentação ela deve seguir aquele padrão durante o ano todo, uma alimentação saudável. Ter um pouco de cuidado nas escolhas, a gente já pode até citar alguns alimentos, não é isso? Isso. Então vamos lá, geralmente a gente sempre pensa em quê? Em algo que esquente. Que esquente, isso, exatamente. Aí remete muito a sopas, por exemplo, a cremes, né? A gente precisa só ter cuidado no preparo, porque a maioria das pessoas acaba utilizando muito temperos industrializados, não é isso? Então, pessoal, vamos aproveitar que a natureza está aí nos ajudando a fazer temperos mais saudáveis. Então, vamos sempre partir para os naturais, para as ervas finas, orégano, manjericão, alecrim e também para as verduras no geral. Aproveita faz aquela sopinha bem saborosa. Para montar uma horta aí, né, na tua casa. Ótima ideia, né? ótima ideia, Mara. Uma horta é sempre bem-vinda, até porque, infelizmente, essa questão dos agrotóxicos ainda continua, né? A gente está tentando lutar para... A gente está vivendo uma polêmica muito grande de Isso. agrotóxicos que estão sendo aprovados para serem comercializados aqui no Brasil, o que vai dar um impacto muito grande na nossa saúde, nos nossos alimentos, naquilo que a gente come. Então, acho que cada vez mais, se a gente pensar no orgânico, a gente, além de ajudar o meio ambiente, também vai estar se ajudando. Com certeza. Você acabou de falar sobre a questão dos alimentos orgânicos. Infelizmente, né, eu estava vendo as matérias assim, dos jornais, os governadores já fizeram uma lei para proibir a venda dos alimentos orgânicos em supermercados.
Isso daí, para nós nutricionistas, foi um grande impacto, né? Para a área da saúde no geral, para as próprias pessoas que comercializam, né? Os agricultores, pequenos agricultores. E olhe que a gente luta para que as pessoas aderem cada vez mais a esse tipo de alimento que é totalmente saudável, isento de agrotóxicos, que a gente está tentando banir isso daí, mas infelizmente está ao inverso. Estão querendo proibir os orgânicos e estão querendo liberar legalizar a venda dos agrotóxicos, né? O mundo está ao contrário, ninguém reparou, já dizia Cássia Eller. Exato. Então, voltando aqui para alguns alimentos, em primeiro lugar, a gente acaba sempre pensando na sopa, mas também pensamos no chocolate quente. Era isso que eu ia falar, os doces. Os doces, é isso mesmo. Parece que a gente fica com mais vontade de comer doce, de comer açúcar durante essa época. E o que eu acho engraçado é como se todo mundo estivesse em TPM. Exatamente. Se você observar, até os homens nesse período querem alguma coisa assim, né? Gente, vamos ter cuidado na escolha dos ingredientes, né? Geralmente as pessoas utilizam muito o achocolatado, que é cheio de açúcar na composição. Então, vamos tentar optar sempre pelo cacau em pó. Aquele amargo mesmo, 100%. Né? Isso para as crianças que estão em casa. Infelizmente, os pais acabam oferecendo os de caixinha, os achocolatados de caixinha. Além de ter o próprio açúcar, exato, além de ter o próprio açúcar na composição, tem os conservantes, aditivos químicos, e geralmente a criança é até alérgica àquele corante, aí pronto, como é que vai ser aí na saúde, né, dessa criança? Não vai ser bom. Então, na escolha do ingrediente, sempre fique com o cacau em pó. Leite não tem problema nenhum, contanto que vocês escolham ou leite em pó, ou então leite vindo diretamente da vaca, porque os leites de caixinha, o problema está exatamente na embalagem, né? Aquela parte prata que a gente observa de dentro. Ela tem substâncias tóxicas que vai ficar no líquido mesmo, no leite. Que vão se aderir ao líquido. Isso, ao líquido. E isso faz mal à nossa saúde. Então, na opção, é o leite em pó mesmo, junto com o cacau em pó 100%. Para fazer um delicioso chocolate quente, né? Olha aí que delícia. E vai estar comendo chocolate, não vai estar deixando de comer chocolate. Essa questão do chocolate mesmo, se for em barras, né? Escolher o amargo. Eu sempre falo isso toda vez que eu venho aqui. Analisar sempre a porcentagem dele, que tem que ser 70% ou acima disso. Eu sei que para a maioria das pessoas adoram ao leite. Vamos ter um pouco de cuidado. Gente, eu vou até levantar aqui a mãozinha. Iniciar com 50%, depois 60%, para chegar nesse nível de 70% ou mais. Tá. Quais são os nutrientes, quais são as vitaminas que são importantes que a gente esteja consumindo, que a gente esteja comendo durante esse período do inverno? Então, vamos separar um pouquinho isso aí em relação ao nosso corpo. Geralmente, nesse período de inverno, a gente percebe que a nossa pele ela fica bem ressecada. Os lábios ressecam, né? Cria aquelas rachaduras ao redor dos nossos lábios. Isso é desidratação também, porque a gente acha, Mara, que por estar frio, a gente não precisa tomar água. Na verdade, nem sente muita sede, não é? Falou certo agora o negócio da água, viu, gente? É verdade. Inclusive, a gente precisa tomar água até sem sede. E a maioria das pessoas ficam ou no trabalho, na correria do dia a dia e não dão a paradinha para tomar essa água. E é muito importante. Sempre estejam em mãos com uma garrafinha, se organize direitinho, porque até nesse período de inverno é importante sim a hidratação. Para a nossa pele, né? Para o nosso corpo como um todo. Aproveitando aí essa questão da pele, que há um ressecamento, vamos direcionar já alguns nutrientes importantes nesse processo. São os alimentos alaranjados, seja ligados a vegetais, né, a verduras, como também as frutas, por conter vitamina A na composição. Então, esse tipo de vitamina vai ajudar muito a fazer uma limpeza, a renovar as células da pele. Como também alguns alimentos fontes de fibras, que vai fazer aquela limpeza no nosso organismo e vai eliminar substâncias tóxicas, que a gente acaba, de uma certa forma, consumindo ao longo do dia. Outros alimentos muito importantes são aqueles fontes de antioxidantes, que obviamente está mais refletido nas frutas, verduras e legumes. E é bom sempre ter uma alimentação colorida, tá? Uma alimentação colorida com
cores bem vivas, bem fortes. A gente já observa que aquele alimento ele vai conter os antioxidantes como vitamina E, vitamina C, deve estar sempre presente. E tem um detalhe, vocês precisam ter um pouco de cuidado nessas medicações que tem vitamina C. A maioria das pessoas tomam à vontade, Isso. não passam no médico, vai na farmácia e já compra. Automedicação. Isso, automedicação. Gente, se vocês consumirem frutas com vitamina C, vai estar repondo toda a necessidade que o nosso corpo precisa. Não tem necessidade de tomar esse tipo de medicação, certo? Certo. Vamos ter cuidado com isso, pensar sempre de forma natural. E o que evitar, Islaine? O que evitar? Se a gente falou um pouco da questão do doce, aí a gente tem que ficar em alerta para isso, né? As escolhas saudáveis quando preparar os alimentos. Sei. Em relação às sopas, evitar esses temperos industrializados, tentar utilizar os temperos mais naturais mesmo. Em relação a chocolate quente, também utilizar aqueles ingredientes que eu já tinha mencionado. E quando escolher frutas, verduras e legumes, tentar optar pelos orgânicos ou então a horta. Foi uma excelente dica, né, que você falou no início, que vai ajudar bastante gente, inclusive até questão mesmo financeira, né, Mara? Exato, já dá para dar uma economizadinha. Ao invés de você ir no mercado para comprar muitas coisas, você chega ali na sua horta e você colhe e olha aí, tá tudo Isso certo. mesmo. E para finalizar, sempre água, gente. Toma água até sem sede. Eu sei que fica um pouco difícil, mas vai tomando um golinho aqui, outro golinho ali, aos pouquinhos. E, Islaine, atividade física. Sei que você falou no começo, né? A gente estava falando que é difícil mesmo manter uma rotina de atividade física no inverno. Às vezes a gente acorda, tá chovendo, tá fazendo friozinho, bate a preguiça, mas ainda assim é legal tentar achar um horário, né, para encaixar. Com certeza, tem que conciliar realmente esses fatores. Atividade física, a alimentação saudável e uma boa noite de sono também é muito importante. Olha só as dicas. Alimentação saudável, atividade física, uma boa noite de sono. E aí você vai conseguir se alimentar bem melhor, fazer escolhas mais saudáveis durante o inverno. Não só durante o inverno, a gente trouxe para falar do inverno, mas exato, é o ano todo, tá, gente? Escolhas saudáveis isso. sempre são melhores. Islaine, onde que você atende, contatos, redes sociais, fala tudo para o pessoal de casa ficar atento. Então, atendo aqui em Maceió, né, pelo Apivida ou particular, e também atendo onde eu moro, que é em São Miguel dos Campos. Então é isso. Lá no Instagram, vamos colocar aqui o Instagram já está aí, ó, Nutri Laine Nogueira. Entra lá no Instagram dela, Islaine Nogueira, que você vai conseguir achar ela, dar super dicas, tá? E para poder conversar com ela, marcar consulta, etc. Exatamente, é só entrar em contato. Só entrar em contato. Meu amor, muito obrigada mais uma vez pela sua Mara. presença Sempre aqui. um prazer estar aqui, viu? Ai, sempre bom ter você aqui. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? Ainda tem muita coisa boa para rolar aqui no programa. Eu tô voltando já já.